Bom dia, Pai do nosso Deus. Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Põe a mão no coração. Vamos buscar o Senhor. Buscar o Deus da nossa salvação. Pois é tudo que nós precisamos. É tudo que nós almejamos, meu Pai. É buscar a Tua face. É buscar o Teu poder, a Tua glória, a Tua honra. Meu Pai, que nesta manhã possamos Te adorar de coração, meu Pai, mesmo numa manhã chuvosa, meu Pai, porque nós escolhemos a melhor parte da vida, que é buscar o Senhor, meu Pai, que é buscar a Tua presença, o Teu poder, nesta manhã de Santa Ceia, meu Pai, onde todos nós, meu Pai, estamos aqui para Te adorar. Os obreiros, os membros, missionária, bispo, pastor, todos nós estamos aqui, meu Pai, porque nós escolhemos a melhor parte da vida, de buscar e Te adorar, porque nessa vida, meu Pai, tudo passa, tudo que se conquista, se passa, tudo, meu Pai, é passado, tudo se leva, o vento leva. Mas a coisa mais importante é a nossa alma, meu Pai. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta perder a tua salvação? O que adianta se preocupar com as coisas terrenas, mas não se preocupar com a sua salvação? Meu Deus, a Tua palavra vai ser cumprida cedo ou mais tarde. A Tua palavra vai ser cumprida a todos, meu Pai. Mas o que nós queremos é que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida, meu Pai. Porque a palavra vai continuar se cumprindo, meu Pai. Então toma a nossa vida, toma a nossa manhã, meu Pai. Toma esta manhã de ceia, porque é a ceia do Senhor. E nós não rejeitamos a ceia, meu Pai. Porque o Senhor, um certo dia, o Senhor foi levado a uma cruz para morrer pelos nossos pecados. E nós estamos aqui para reconhecer e ser grato a Ele. Então toma nosso coração, meu Pai. Toma a nossa vida nesta manhã. E que todos aqui, meu Pai, sejam alcançados pelo Teu poder. Queremos uma nova identidade, meu Pai. Mas estamos aqui para buscar essa nova identidade. Não a identidade do mundo, meu Pai, mas a identidade do Senhor. Toma o nosso coração, meu Pai. Toma a vida de cada um que nesta manhã precisa de Ti, meu Pai. Se essa pessoa está aqui, é porque ela precisa do Senhor. Ela colocou, meu Pai, isso como prioridade na vida dela. Então toma a nossa vida nesta manhã, meu. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo é o nosso Pai. Feche seus olhos. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo te moldar nesta manhã. Entre no quarto e feche a porta. Aleluia. Chegou a hora de falar com Deus. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória dele. Sinta a glória do Pai, aleluia. Vem, Espírito Santo. Não se detenha. Não se detenha. Lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Aleluia, glória a Deus. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus.
presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Jesus, Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. cuida de nós, Senhor. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não Nós quero perdemos tudo. perder tua Só presença. não podemos perder a tua Tua presença. presença, tua presença, tua presença, tua presença. Nós não podemos perder a tua presença, meu Pai. É tudo de mais valioso que nós temos. Oh, meu Deus, toma nosso ser. Essas lágrimas Oh, toma nosso coração. as batidas do seu coração aceleram. É Deus penetrando sobre a sua alma. No secreto É Ele te enchendo. o lugar Ele está mexendo no seu Ele secreto. viu e sabe. Não podemos perder essa presença. Nós não podemos perder a presença de Deus. E sabe o Está restaurando, meu cura Pai. toda ferida. Restaura, meu Pai. Jesus, Chama Ele, Jesus. tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a tua presença é o que eu mais quero. É o meu remédio, Jesus. Nosso remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Cuida de mim, diga para Ele. Eita, que presença é Que essa? presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença. Nós queremos perder a tua presença, meu Deus. Tua presença. Tua presença. Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nosso Deus. Que presença é essa? Toma a vida de todo nesta manhã, meu Deus. E a gente sente Jesus. Essa canção fala, nós podemos perder tudo nesta vida. Trabalho, emprego, dinheiro, posição, cargo. Mas nós não podemos perder a presença de Deus. Quantas pessoas estão escolhendo mais as coisas do mundo, os prazeres do mundo, do que a presença dele? Quantas pessoas estão vazias, ocas, sem nada dentro dela? Porque as suas prioridades não é Deus, suas prioridades não é o culto, não é adorar o Senhor. Deus nos deu 7 dias, como também Ele criou e formou 7 dias. Ele também no dia, Ele fez tudo, Ele trabalhou, Ele teve o dia de descanso. Deus também descansou. E nós também temos que descansar a nossa alma, descansar o nosso coração de uma semana de batalhas, de lutas, uma semana de preocupações, semanas de dores. Hoje é o dia de você descansar a sua alma na presença dele. Hoje é dia de você descansar o seu coração, se envolver com o Espírito Santo, tirar toda a bagagem de preocupações, tirar toda a bagagem de peso, de dúvida, esquecer as dores, esquecer as tristezas, as decepções, esquecer o trabalho, esquecer as contas, se esvaziar de si e só pensar nele e buscar a presença dele. Porque sem a presença dele, nós não somos nada. Aleluia. Toma, meu Pai, o nosso coração. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar, meu Pai, os bens desta terra
e não ganhar o principal, que é a salvação. Ó Deus amado, a Tua presença é tudo que nós queremos, a Tua presença é tudo que nós necessitamos. Não queremos ouro nem prata, meu Pai. Não queremos, meu Pai, agradar este mundo, mas nós queremos Te agradar, meu Pai. Reconhecer que lá na cruz, o Senhor, meu Deus, consumou, o Senhor expirou a nossa salvação. Oh, meu Deus, nós valorizamos isso, porque é o nosso maior galardão é poder estar junto à Tua mesa num domingo de ceia. Toma a nossa vida, meu Pai. Toma o nosso coração nesta manhã. Toma a nossa alma. Toma o nosso ser, meu Pai. Não tardará. Aleluia, glória a Deus. Cristo irá voltar. Toda igreja, não tardará. Não tardará. Aleluia. Vamos para o lar. Todos nós vamos para o lar. Se nós não desprezarmos a mesa do Senhor, se nós não desprezarmos o amor que Ele teve por nós iremos para o lar. Cristo irá voltar. E sabe que o coração diga, não tardará. Deus dá uma nova identidade para nós. Vamos para o lar. Aleluia. Eu quero me preparar. Diga, eu quero me preparar. Pois vamos logo subir. Todos iremos subir e lá E quero junto a a você, lá no céu, o que é igreja? conversar com Jesus. Não diga que Ele não vai tardar, não tardará, não tardará. Glórias a Deus, é misericórdia de nós. Cristo irá voltar, não tardará, Não tardará. Vamos para lá. Oh, glória, glória. Eu Para quero me preparar. Se prepare, que Jesus está voltando. O Senhor está levando a sua igreja, os verdadeiros convertidos. e quero junto a você. Lá no céu, conversar com Jesus. Não diga que não tardará. Se prepare, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Não tardará. Vamos todos para o lar. Vamos para o lar. Ó Senhor, aqui está a tua mesa, meu Pai. O Senhor disse que nós devemos participar, meu Pai, do teu sangue e da tua carne. Aqueles que não comer da tua carne, não beber do teu sangue, não tem parte contigo, Senhor. Não adianta uma religião, não adianta ter uma igreja, ter um pastor, que não participa, meu Pai, da mesa do Senhor. Esse não será salvo, não tem parte com o Senhor. Não tardará. Diga para o seu coração, Cristo irá voltar, não tardará. não tardará. Vamos todos para lá.
Deus, nesta manhã, toda honra, toda glória, todo louvor seja ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença nesta manhã, meu Pai, para Te buscar, para Te adorar. Porque nós temos um Deus e queremos um Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, colocando em prioridade essa mesa, a mesa do Senhor. O Senhor, na última ceia, diz: o Senhor falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser religioso, pode ser bispo, pastor, obreiro, diácono, presbítero, pode ser o que for. Se não comer da tua carne, beber do teu sangue, não tem parte contigo. E não é o homem que falou isso, está escrito, meu Pai, na tua palavra. Nos dê condições, meu Pai, nos dê a unção, meu Pai, nos dê o poder de hoje sentar à mesa junto com o Senhor. E juntos, em memória de Ti, nós nos consagrarmos e nós nos santificarmos. Porque essa vida, esse mundo passa, tudo passa. Mas a Tua palavra não passará. Fala o nosso coração através desta palavra, nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e todos que digam glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém? Graças a Deus. Pode sentar-se no nome do Senhor Jesus. Desligar o celular é importante, tá bom, gente? Porque hoje é ceia do Senhor. Não seja hoje ceia, mas a partir do momento que nós entramos na casa de Deus, para orar, para buscar, tem momento de você falar, mas o momento agora é de Deus falar. Deus não fala se nós ficar falando, amém? Numa conversa um fala e o outro escuta, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Mediante isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. A Santa Ceia que tem hoje é algo muito bom, muito extraordinário. Eu conto os dias para chegar o dia, amém? Tem gente que não valoriza. Eu perco emprego, perco o que tiver que perder, mas não quero perder a presença do Senhor, amém? Sabia disso? Porque nessa vida, gente, tudo passa. Quando a gente morre, você não leva nada, nem dinheiro, nem trabalho, nem carro, nem bem, nem propriedade, nem a peça de roupa que você leva, nem o fio de cabelo, nem a unha. Para que se preocupar com esse mundo? Mas tem que se preocupar com a sua salvação. Diga glória a Deus. Está difícil, está difícil. Na época que nós estamos vendo salvar vidas, nós temos que evangelizar, nós temos que ensinar os que estão dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja. E quando a pessoa coloca em primeiro lugar a sua vida, ela está colocando Deus em último lugar. Sabia disso? Guarda o que eu estou falando. Então, gente, vamos falar de um homem que talvez você nunca ouviu falar. Vamos falar de um homem que você nunca ouviu falar na Bíblia. Eu duvido se você ouviu falar desse homem na Bíblia. Mas ele está na Bíblia, o nome dele está na Bíblia. Nome, né? Um homem que teve uma identidade muito importante na Bíblia, que nós vamos ouvir falar aqui. Esse homem, gente, foi o homem mais abençoado da terra. Aí você fala, foi Abraão. Foi Isaac, foi o nome, gente, que tudo que pediu a Deus, Deus deu. Qual foi esse homem? Deus deu tudo para ele, não faltou nada para ele. Foi o homem que Deus ouviu todas as suas orações. Então, e olha que tinha uma família complicada. Por que Deus deu tanto ouvido a esse homem?
E ele ficou tão famoso na Bíblia como Moisés. Ele ficou tão famoso na Bíblia como Davi, Jacó. Por que Deus amou tanto esse homem, abençoou tanto ele, hein? Então vamos ler um pouquinho, é rapidinho essa palavra, mas eu quero trazer aqui a importância de uma identidade com Deus. Diga agora. 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ler só 2 versículos, porque 2 versículos vai falar tudo. Preste atenção. Versículo 9. Qual o nome desse homem? Jabez. Você já ouviu falar? Jabez. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho e mexer aqui. Eu já falei para não mexer. Jabez foi o homem mais ilustre do que seus irmãos. Era um homem que tinha uma identidade autêntica com Deus. É um homem que não teve fama, é um homem que não teve riquezas, mas foi um homem que tinha uma identidade com Deus. Diga glória a Deus. E observa, gente, que Jabez foi mais ilustre que todos os irmãos. Sua mãe chamou-se sua mãe lhe chamou de Jabez, dizendo, porque com dores o dei a luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Diga glória a Deus. A oração de Jabez foi o quê? O que ele pediu a Deus? Observa bem nas palavras dele. Jabez disse bem claro, deixou bem claro as suas palavras. Ele disse ao Deus de Israel, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Ele pediu algo assim tão extraordinário. Ele pediu algo assim tão grande? Não. Ele pediu, se Deus pudesse abençoar ele. Mas a palavra dele principal foi o quê? Tomara que me abençoe. Quer dizer, ele não obrigou a Deus a abençoar ele. Ele não colocou Deus na parede. Ele falou, tomara que me abençoe, e me alargue das fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Não é a principal oração que nós temos que fazer? Nos preservar, nos livrar do mal, porque nós vivemos num mundo de maldade, num mundo difícil, num mundo complicado. Então nós temos que viver essa oração. Deus nos preserve do mal. Eu pergunto, Deus ouviu a oração deles? Porque foi uma oração tão simples, Oração tão... Porque esse homem, gente, esse homem não é falado para quase igreja nenhuma. Ninguém comenta de Jabez. Ninguém comenta sobre o que esse homem falou com Deus. Mas ele tinha uma identidade muito simples, gente, muito humilde. E olha que ele foi, gerado através de dores. Sua mãe o teve com muitas dores. Por isso que ela colocou o nome dele de Jabez. Jabez aqui, ouviu de Deus. Que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha o que, gente? Aflição. Quer dizer, pediu livramento. Não me deixa ter o que? Aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga glória a Deus. Você vê a humildade na oração, a conversa com ele, com Deus, as palavras dele com Deus, a humildade dele com Deus. Se você for pegar a história de Jabez, de toda a família dele, é totalmente contrário. Este homem não foi rei, este homem não foi nada.
Foi simplesmente um servo de Deus. Então, é essa identidade que Deus quer que nós tenhamos, gente. Deus quer que a gente tenha uma identidade autêntica. Deus quer que a gente tenha uma identidade realmente verdadeira. Deus quer que você seja realmente filho, não de boca. Porque nós estamos precisando de verdadeiros, não é aqueles que adoram a Deus, mas aqueles que são verdadeiros adoradores. Porque muitos estão desperdiçando as oportunidades da sua vida com Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos que colocar uma coisa em prática, gente. A humildade. Diga glória a Deus. Não tem ninguém nesta terra que tenha tanta humildade como o próprio Senhor Jesus. Ele ensina que nós devemos ser como Ele foi, ou ser semelhante com Ele, mas o ser humano não tem sido. O ser humano, meu irmão, tem que se preocupar mais com a sua vida neste mundo do que com a sua vida no reino de Deus. Tem muita gente que está mais preocupada com as coisas do mundo do que com a sua salvação, achando que aqui termina tudo. Aqui não termina tudo. A vida continua. Eu conheço na Bíblia várias pessoas que tiveram seus nomes, falados. Por exemplo, esta mulher cananeia. Qual é o nome da mulher cananeia? Alguém conhece o nome dela? Alguém já ouviu falar do nome desta mulher cananeia? Qual é o nome da cananeia? Era Maria? Hein? Por que não falaram o nome desta mulher? Alguém já ouviu falar o nome do paralítico? Alguém sabe o nome do paralítico? Hein? Paralítico, foi curado. Jesus curou ele. Qual é o nome dele? Ninguém conhece o nome dele, né? Você já ouviu falar o nome? Ou já ouviu alguém dizer o nome desta mulher que foi curada do fluxo de sangue? Qual é o nome dela? Ninguém sabe o nome dela, né? Mas ela foi curada. São pessoas, gente, que tinham uma identidade de problemas. São pessoas que têm identidade de dor. Se você procurar bem o nome da mulher cananeia, era dor. Ela era uma mulher que tinha dores por causa da filha que vivia endemoniada. Mas não fala o nome dela. Você já ouviu falar o nome do menino que deu os 5 pães e os 3 peixinhos para Jesus multiplicar e dar para a multidão? Qual o nome desse menino? Hein? Ninguém sabe o nome dele? Mas ele aparece na Bíblia. Mas o nome dele verdadeiro se chama, sabe o quê? Amor. Ele seguia Jesus e ele pegou aquele lanchinho dele, 5 pães e 2 peixinhos, e deu para Jesus para dar para a multidão. E ele não teve nome. Teve algum nome na Bíblia? Não teve. Entendeu? Você pega qualquer pessoa que foi curada, poucos tiveram seus nomes relacionados na Bíblia. Porque são pessoas que não queriam aparecer. São pessoas que não queriam fama. São pessoas que não queriam honra, não queriam glória. Elas só queriam a presença do Senhor. Diga glória a Deus. Ela só queria ter um momento com Deus. Aquela mulher hemorrágica, nem sequer Jesus tocou nela. Foi ela que tocou em Jesus. O paralítico não... Jesus não entrou na casa dele, foi ele que entrou na casa de Jesus. O menino, entendeu? Fugiu de casa, provavelmente, com seus pães, com seus peixes. Foi lá seguir Jesus no meio da multidão. Sabendo da necessidade do Senhor Jesus, foi lá e ofereceu o seu pão e o seu peixe. Então é isso que Jesus quer de nós. Simplicidade, humildade. Amém? Ele quer que nós reconhecemos esse amor que Ele teve por nós. Ele quer que Ele reconheça, sabe, a sua vida com Ele. Porque nós não podemos ter 2 vidas nesse mundo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode ser, entendeu? Escravo do mundo e ao mesmo tempo ser servo de Deus. Muitas das vezes o ser humano está tendo uma identidade, a identidade dele, não falo dessa identidade aí que está aqui no altar, mas no sentido de uma identidade só de sofrimento, de escravo, entendeu? E outros pseudônimos aí que existem, tem uma identidade de doença. Às vezes a pessoa não conhece você pelo nome, mas pelos problemas, pela vida que você leva. Então, por quê? Porque às vezes você tem que mudar essa identidade.
Eu ontem tive uma oração aqui, uma oração particular com Deus. Eu vou falar para vocês só um pouquinho do que eu falei. Eu falei, Deus, eu tenho Deus. Eu conversando com Deus aqui, dobrei o joelho aqui, eu falei, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Mas eu quero saber se o Senhor tem um filho. Porque eu sou teu filho. Você não pode me abandonar no momento que eu preciso do Senhor, porque eu tenho Deus. Porque se o Senhor não estiver do meu lado, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me abençoar, então eu não tenho Deus. Porque para mim ter um Deus, eu quero ver o Senhor na minha vida. Diga agora. Eu não só quero conhecer o Senhor por nome, Deus. Eu quero conhecer as suas obras, eu quero ver as suas obras na minha vida. Aí ele respondeu baixinho, tenho filho. Glória a Deus. Isso aí. Então nós temos um Deus, gente. Falou baixinho. E se você tem um Deus, você tem que ter uma identidade de quem? De Deus. Você tem que ter uma vida de Deus. Não basta você só ter um nome, eu tenho Deus. Não, você tem que ter uma identidade de Deus, uma vida com Deus. Por isso que Jacó se irou. Por isso que Jacó se invocou mesmo. Entendeu? Jacó lutou com o anjo, lutou ou não lutou? Eu acho que abre aí Gênesis 28, acho que é 28 ou 32 para lembrar. Jacó teve um momento com Deus, Jacó não aceitava aquele nome. O nome de Jacó era um nome de vergonha. Jacó tinha um nome de humilhação. Está lá no verso 32, 21. Olha só. Uma certa vez uma senhora disse para mim, eu queria trocar o meu nome. Se eu pudesse trocar o meu nome, eu trocaria meu nome. Esse nome que meus pais me deram é horrível, é feio. Eu só vivo de derrota. Eu só vivo de fracasso, só vivo de doença. Poxa, o meu nome tinha que ser não Maria Teresa, meu nome tinha que ser Maria das Dores. Meu nome tinha que ser Maria da Enfermidade, Maria das Dívidas. Entendeu? Meu nome não tinha que ser José Antônio, meu nome tinha que ser José Doença, José Endividado. Eu falei para essa senhora, né? Que é a dona Maria Teresa, falou, qual nome a senhora gostaria de ter? Se eu pudesse, eu tiraria esse nome, Maria Teresa. Porque esse nome, olha, é só dor, é só tristeza, é só derrota, é só fracasso. Eu falei, então não é o seu nome, é a sua identidade. Quem está entendendo? Você pode ter um nome da sua identidade civil, mas você tem que ter uma identidade espiritual. Teu nome tem que ser um nome santo, um nome sagrado. Diga dele. Mas depende da sua vida com Deus. Depende do seu compromisso, daquilo que você quer realmente para Deus. Jacó era um homem que... Como é que era Jacó? Jacó era um homem que... Hein, gente? O nome dele era o quê? Era um nome bonito? Horrível, o nome de Jacó. Horrível. Mas foi o nome que Isaac deu a ele. Mas era esse nome que era para ser o nome dele? Sim ou não? Esse nome não era para ser o nome de Jacó. E Jacó não aceitava esse nome. Porque Jacó era enganador, Jacó era mentiroso e também ladrão. Jacó tinha defeitos. Porque mesmo seu irmão vendendo a sua bênção por um prato de alimento, de lentilha, seja o que for, Jacó não poderia fazer aquilo. Mas Jacó tomou a bênção do seu irmão porque ele era o quê? Enganador. Mas Deus queria mudar esse nome. Diga glória a Deus. Porque Jacó tinha um nome que não prestava, Jacó tinha uma vida que não prestava, mas Jacó era um homem de coragem, de atitude. Jacó tinha atitude, ele queria mudar, ele mudava as coisas. Quando ele queria a bênção, ele lutava pela bênção. É tanto que ele lutou com o anjo. Olha o que diz aqui lá no capítulo Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, naquela época podia ter, tá?
Hoje é só uma. Amém? Porque às vezes a pessoa entende errado, né? Na Bíblia 2 mulheres, quer dizer que eu posso ter 2? Só pode uma, amém? Se agrada com uma. Com uma já está difícil, imagina com 2, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele que? Só. Às vezes você lê nessa palavra que você não entende. Jacó falou, hoje eu quero ter uma conversa com Deus. Preste atenção. Jacó, neste dia, passa todo mundo, vai lá. Atravessa todo mundo do rio, vai. Vai, mulher, vai, filho. Quero ninguém perto de mim. Vai todo mundo, rapa fora. Andou todo rapado. Leva também as criações, leva tudo. Porque Jacó havia, né? De ter uma conversa com Deus. Ele e Deus, mais ninguém. Porque Jacó, apesar de ter saído da casa dos seus pais com a bênção, ele estava vivendo uma vida amaldiçoada, uma vida derrotada. Então Jacó ali naquele dia, Jacó queria ficar somente com Deus. E lá no verso 24 diz assim, ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então ele ficou a madrugada toda ali naquele vale ali, né, de Jabó, val de Jabó. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa, o cara lutou com o anjo de Deus, a ponto de ficar até o quê? Quase paralítico. Entendeu? Mas ele falou, minha vida vai mudar hoje. Minha identidade vai mudar hoje. Diga glória a Deus. Né? Disse-lhes, deixa-me ir. O anjo falando, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoar. Jacó lutou a madrugada toda com aquele anjo, segurando ele, puxando ele, e o anjo machucando lá a perna dele. Deixa-me ir, porque já amanheceu. E eu falei, não, daqui você não sai enquanto não me abençoar. Nós precisamos de pessoas com essa identidade, sabia? Hoje em dia, que luta pela sua vida, que luta pela sua família, que luta principalmente pela sua salvação. A humanidade está se acomodando em relação à salvação. Pensa que não existe. Pensa que não vai acontecer nada. A humanidade está se relaxando com as coisas de Deus. Você está entendendo? Elas estão deixando de lado. Se eu não buscar, não tem problema não. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é lindo. Posso fazer o que eu quiser. Tem salvação não. A vida é assim mesmo. Esse é o pensamento de quem? De Satanás colocando na mente das pessoas. Porque as pessoas estão cada dia mais relaxadas em relação à sua vida com Deus. Elas estão se preocupando mais com as coisas de Deus do que as coisas, ou melhor, as coisas do mundo, do que as coisas da sua alma. Porque é por isso que eu coloquei essa canção. Posso perder dinheiro, posso perder trabalho, posso perder tudo, mas não deixa eu perder a sua presença. Diga glória a Deus. Não quero perder a sua presença. O que mais nós pregamos aqui, gente, nessa igreja, nesse altar, é relacionamento com Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é como uma amizade com um amigo. Não é? É diferente. Relacionamento com Deus é intimidade com Deus. Amém? E muitos já perderam, muitos não querem, muitos não valorizam. Deus ele nos liberta, ou nos libertou do império das trevas, com uma proposta. Deus nos deixou uma proposta, te libertar. Eu vou te tirar dessa doença,
eu vou te tirar dessa cadeia, vou tirar você desse hospital, mas lá fora você vai me buscar e me servir. E muitas das vezes as pessoas falam o quê? Sim, Senhor. Ó Deus, eu vou fazer, mas não faz. E quando vem o maligno cobrar, como cobrou de Jó, entendeu? Deus defende. Não, esse aí você não toca não, porque esse aí tem aliança comigo. Esse aí tem proposta comigo. Esse aí tem vida comigo. Nesse você não toca, você não tocou na alma de Jó. Pode tirar o que quiser dele, tira tudo. Pode tirar mulher, pode tirar filho, pode tirar bem, propriedade, mas na alma dele, na vida dele, você não toca. Mas tem casos, como o caso do pobre Saul, o diabo tocou. E Deus não pode fazer nada. Porque ele deixou as prioridades de Deus de lado. Vai passando o tempo e as pessoas vão deixando de servir a Deus. Aí vão se acomodando, vão se esfriando. Então isso tem sido a causa de muitas pessoas não estar mais na presença de Deus. Tem gente que está na igreja, mas não está na presença de Deus. Diga glória a Deus. Então, Jacó queria mudar a sua identidade. Hoje é meu dia. Mulher, vai, todo mundo vai embora. Deixa ele sozinho. E aí ele falou, hoje a minha conversa com Deus. Hoje a minha vida vai mudar. Hoje a minha vida vai mudar. Diga glória a Deus. Hoje a minha identidade vai mudar. Eu quero mudar hoje. Porque se você não querer, a sua identidade vai ser o mesmo. Qual o seu nome? Maria das Dores. Qual o seu nome? Maria das Dívidas. Qual o seu nome? Maria do Sofrimento. Então é essa identidade que nós temos que mudar, gente. Porque nós temos um Deus, diga glória a Deus. Jacó falou, eu tenho um Deus. Por que eu quero um Deus? Só que um Deus? Não, eu quero um Deus que realmente funciona na minha vida. Eu quero um Deus que muda a minha vida, não tem minha história, eu não quero ficar enganando ninguém. Jacó estava ali reconhecendo os pecados dele, os erros dele. Eu tive que enganar meu pai para receber a bênção. Eu enganei meu pai para receber a bênção. Eu tive que usar minha mãe para receber a minha bênção. Ele usou a mãe dele para receber a bênção. Eu tive que fugir do meu irmão para tomar a bênção. Não, Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser um ladrão. Eu não quero ser um corrupto. Eu não quero ser um enganador. Eu não quero ser um mentiroso. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero uma nova identidade. Porque tudo que Jacó adquiriu foi através do engano. Até a mulher que ele recebeu, ele fez uma coisa errada. Quando ele se encontrou, com Raquel no poço, ele foi logo lá e deu um beijo nela. Porque naquela época o costume era a primeira não era para casar com ele, era a outra, que era Lia. Mas ele também se armou também. Então Jacó era um homem muito enganador, mas ele queria mudar aquela vida. Jacó, como muitos hoje em dia, entendeu? Era enganador. Tem muito enganador dentro da igreja. Tem muito mentiroso dentro da igreja. Que pensa que está enganando a Deus. Jacó não enganava a Deus. Mas Jacó queria mudar a vida dele. Se Jacó não tomasse uma atitude naquele dia, a vida dele continuaria daquele jeito. Mas hoje a minha vida muda. Hoje a minha conversa é com Deus. Nem mulher, nem homem, ninguém de melhor, só eu e ele. Então naquele dia ele falou, minha vida vai mudar hoje. A minha identidade vai mudar. E observa bem, gente, que nessa conversa ali, que naquela luta ali que ele teve, olha o que diz o versos 26, Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoar. Quer dizer, ele estava conquistando a bênção com o quê? Com luta. Porque tirou a bênção do seu irmão na moleza, na facilidade, com engano. Perguntou, pois, como te chama? Ele respondeu. O anjo perguntou a ele, o quê? Como te chama? Qual era a identidade de Jacó? Qual era o nome dele? Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel. Diga glória a Deus. Ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Deus mudou o nome dele. Deus trocou o nome dele. E outra, Deus trocou a vida dele.
tudo que estava na vida dele, amarrado, derrotado, entendeu? Fugindo do irmão, sem família, sem roupa, sem comida, ali mesmo com família, depois de ter conquistado a esposa, bem, mas a vida dele não estava bem ainda, porque ele estava vazio. Aí a gente vê que não adianta ganhar as coisas do mundo, não adianta ganhar o mundo inteiro, e dentro de você está vazio, oco. Entendeu? A palavra de Deus, gente, ela é sincera e verdadeira, ela não tem papo fiado, não tem conversa fiada. Jesus sentado à mesa com os discípulos, ele sabia que ali havia quem? Um traidor. Jesus sabia. Você acha que Jesus não sabia? E o que ele falou? Aquele que põe a mão comigo no prato, esse é que me trair. Depois ele disse, vai, faça logo o que você tem que fazer. Ele sabia que ele tinha que fazer era trair ele. Jesus sempre trabalhou nas claras. E a gente tem que trabalhar assim, meu irmão. A gente não tem que trabalhar com meia verdade ou meia mentira. Tem que falar a verdade. Doe a quem doer. E hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Se você for falar a verdade para alguém hoje, vai ficar magoada, fica ressentida, me magoou. Mas às vezes é melhor, entendeu? Falar a verdade, tentar salvar aquela alma, do que daqui a pouco está lá na sepultura, lá, ó, sem salvação. A alma está perdida. É isso que as pessoas não se preocupam. As pessoas não estão se preocupando com a sua salvação, estão se preocupando com tudo aqui nessa terra. Porque tudo nessa terra, meu irmão, não vale nada. Tudo vai ficar aí. Mas e a alma da pessoa? E a salvação? E a vida eterna? Entendeu? Vai ficar aí. Tudo vai ficar aí. E se bobear, ela não vai ser salva. Porque ela se preocupou mais com as coisas da terra, os prazeres do mundo, do que as coisas de Deus. Entendeu? Eu, quando procurava emprego, eu já procurava emprego, não porque tu já procurava emprego assim, ó, qual é o trabalho aqui? A de segunda a sexta, segunda a sábado, para trabalhar, ficava. Mas quando era domingo, por exemplo, não, nem hora extra eu fazia. Nem hora extra eu fazia. Porque eu tinha um domingo principal, meu domingo era primeiro do Senhor, segundo da minha família. Diga a glória a Deus. Eu falava, não trabalho. Mas tem hora extra, não vai acrescentar nada, vai melhorar nada, não trabalho, não ficava. Entendeu? E o patrão me respeitava, porque eu colocava Deus em primeiro lugar. Amém? Deus estava em primeiro lugar na minha vida. E nunca fiquei desempregado. Eu nunca fiquei desempregado um mês. Saía do emprego num dia, no outro Deus já estava abrindo a porta para mim. Você está entendendo? Porque eu colocava Deus em primeiro lugar, prioridade. O domingo é dia do Senhor. Amém? Para nós é o domingo. Entendeu? Para outras igrejas é o sábado, não interessa se é sexta, o meu é domingo. É o dia do descanso, é o dia da família. Você tem que desfrutar com a sua família. Entendeu? Passear com a sua família, jantar, almoçar com a sua família. Mas muitos homens preferem ficar fora de casa do que com a própria família, então um pouco com o próprio Deus. Jacó. São Jacó da vida, ele está cheio de Jacó assim, ó, dentro da igreja. Tá? Milhares de Jacó, que não dá prioridade a buscar Deus. Trabalho tem em primeiro lugar. Quando morrer, vai levar o trabalho dentro do caixão, vai levar o dinheiro, vai levar as ferramentas, vai levar o carro, tudo dentro do caixão. Não vai levar nada. Porque patrão, meu irmão, quando morre, o que ele faz? Contrata outro. Porque ninguém é insubstituível. O único que não é substituível é Deus. Esse não tem como, ele é o único. Então as pessoas querem ter Deus do jeito delas. Olha para mim, gente. As pessoas querem ter Deus do jeito delas. Elas querem buscar Deus do jeito delas. Elas querem ser de Deus do jeito, não é assim. Existe uma palavra. Existe um testamento. E nós temos que buscar Deus do jeito que Ele quer. Diga a glória a Deus. A salvação não é conquistada porque eu sou da igreja, mas a salvação é conquistada porque eu sou do Senhor. Diga a glória a Deus. E não deve ter preocupação, meu irmão.
Por isso que Jacó falou, minha vida vai mudar hoje. E Deus mudou a vida dele, mudou a identidade dele. Se você ler a história de Jacó, a partir deste momento aqui, você vê uma nova identidade. Jacó se tornou um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Aí eu falei do outro lá, né? Aquela passagem, primeiro Crônicas, né? Que eu li sobre esse homem que foi lá humildemente, falou com Deus, porque Deus deu simplicidade e humildade no coração dele. Você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Valorize Deus na sua vida. Valorize a presença dele. Valorize a ceia do Senhor. Valorize a igreja do Senhor. Entendeu? Valorize a obra dele. Seja grato. Seja grato ao Senhor e à sua obra. Quando eu falo obra, não é só a obra aqui da igreja, não. A obra lá na cruz, onde ele, olha, abriu os braços, entendeu? Nosso Deus não é de pedra, nosso Deus não é de papel, nosso Deus não é de metal nem de ouro, nosso Deus é vivo. Diga a glória a Deus. Então nós temos que reconhecer, ser grato a Ele, entendeu? Nosso Cristo chama o Cristo de Redentor, mas o nosso Cristo não é de pedra. Nosso Cristo é muito maior do que aquele Cristo que está lá em cima daquela montanha lá. Nosso Cristo é vivo e poderoso. Diga a glória a Deus. Mas muitas das vezes a gente não reconhecemos isso. Nós desvalorizamos isso. Quando nós negamos a mesa dele. Tem gente que falta a Santa Ceia de propósito. Está vendo? Não estou falando da minha igreja não, da nossa não. Eu estou falando de várias igrejas. Não, no dia da ceia eu não vou, porque isso aí é o diabo, Satanás. Satanás fala, não vai amanhã não, hein? Amanhã você tem que participar da ceia. Por quê? A coisa mais fácil, gente, é a gente se consertar. A coisa mais fácil é você, sabe, tirar a roupa velha, tirar os costumes do passado. Não é difícil, é só você querer, eu quero, acabou. Quando a gente quer, a gente age, quando a gente não quer, não age. Então a gente tem que fazer a parte que nos cabe. Deus não vai salvar a cada um de nós só porque nós estamos da igreja, nada disso. Deus vai nos salvar por causa das nossas escolhas, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso amor e porque a gente reconhece e valoriza a morte dele na cruz. Diga a glória a Deus. Então, gente, um ser, né? Jabez, você viu lá, tudo que ele pediu a Deus, Deus deu para ele. Tudo. Entendeu? Às vezes você tem que fazer igual o Jacó. Deus, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos conversar. Deus, eu tenho um Deus. Eu tenho um Pai, me ajuda. Porque, poxa, a gente fica triste se a gente não tem uma resposta de Deus. Mas Deus também fica triste quando Ele não nos responde, porque alguma coisa está faltando em nós. Às vezes nós estamos em falta com Deus. O problema não é Deus. O problema não é o Pai. Somos nós. Nós que somos pecadores. Nós que às vezes cometemos erros. Somos nós que trazemos muitas tempestades para a nossa vida. Às vezes é você mesmo que causou uma tempestade na sua vida e agora você está lutando contra essa tempestade. Então, da mesma forma que você entrou na tempestade, você tem que sair. Só que agora você tem que segurar na mão de Deus. Como diz aqui, né? 1 Crônicas, né? Capítulo. Nós vamos voltar lá, por favor. 1 Crônicas 4, né? E eu estou envolvido nessa palavra desde ontem, né? Eu li tudinho sobre a família dele, a diferença desse homem. 1 Crônicas capítulo 4 está aqui, lá no verso 9, né? Foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, o que é uma palavra ilustre, gente? Qual é o predicativo de ilustre? Hein? Tem várias coisas que predominam essa palavra ilustre. Foi sincero, foi reto, foi verdadeiro, foi real, foi compromissado com Deus. São várias coisas que formam essa palavra ilustre.
foi e luz do que seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabés, botou o nome de Jabés, dizendo, porque com dores eu dei a luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara, quer dizer, ele obrigou alguma coisa a Deus? Não, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me libertar, não, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar, não, nada, tomara que me abençoe e me alargue das fronteiras, que seja comigo a tua, olha a mão aí, ó. A mão de Deus tem que ser conosco. Como a mão de Deus foi com Jacó, trocou o nome dele. Alguém mais chamou Jacó de Jacó depois? Hein? Alguém mais chamou, ô Jacó? Nem a sua esposa, nem a sua família. Porque ele se tornou uma nação. Dele saiu a descendência, as tribos. Diga glória a Deus. Então ele se tornou um homem que é importante. Porque ele lutou com Deus, não é que ele brigou com Deus, não. Ele queria a sua bênção, ele não queria mais fazer as coisas erradas. Quem está entendendo? É isso que ele não queria mais. Eu não quero mais agir erradamente. Entendeu? Eu não quero mais, sabe, ficar fazendo coisas erradas. Eu quero ser errado, mas eu preciso que o Senhor me dê uma nova identidade, muda a minha vida. Porque muitas das vezes a pessoa age errado. Quantos cristãos aí, vamos dizer, entre aspas, né, crentes? Conheci muitos que no seu emprego rouba. Entendeu? Quantos aí faz isso? Não somebody love. Sobra lá uma caixinha lá de alguma coisa, dá para vender ali. Quantos crentes faz isso? Hein? Quantos crentes enganam com dinheiro? Quantos Jacó existe dentro da igreja? Muitos, milhares de Jacó. Porque ainda não nasceram de novo, não se converteram, não tiveram realmente uma identidade de Deus, não mudou sua identidade. Quantas pessoas não somebody love no domingo? Domingo eu não vou, não. Então fica planejando, já fica planejando o que vai fazer. Entendeu? Para não vir no domingo na igreja. Se chama malícia. Jacó era malicioso. Jacó se vestiu de pelo, né? Peito e os braços para enganar seu pai, Isaac, que já estava velho, cego. Quando meu pai me tocar em mim, entendeu? Ele vai ver que eu sou Esaú. Ele vai nem perceber. Enganou o pai. Só que o pai estava. Como tinha enganado o pai? Tanto o pai da terra como o pai do céu. O cara da malícia. Quantos inventam mentira? Olha, eu não vou no domingo na igreja, não, porque eu vou fazer isso. O que vai ganhar com isso? O que vai ganhar com isso? Está se enganando a quem? A si próprio. E Deus está de braços abertos para cuidar, para salvar. Às vezes a pessoa às vezes você vai pela aparência da pessoa. Não vá pela aparência, que você vai se enganar também. Vá pelos frutos. Porque tem gente que gosta de dar um somebody love. Entendeu? Mas gente, quem vai colher vai ser ela. Eu vou continuar sendo pastor com ela ou sem ela. Amém? Tem pastor que envergonha o evangelho. Tem pastor que fala, estou no monte. Está no monte nada. Tem muita conversa fiada aí. E pensa que engana Deus. São os Jacó da vida. Que não mudaram as suas identidades. A gente tem que mudar a nossa identidade de vida. Diga glória a Deus. Aqui. Pegar aqui. Pegar os dois. 3. Vamos ver aqui. 20. Dona Márcia Cristina, né? Aí, Dona Márcia? Maravilha. Era bem diferente, né? Nem que a gente muda, né? A minha primeira identidade eu joguei fora. Deus me livre. Cabeludo, feio. Esse aqui eu não vou nem falar o nome. Esse aqui tem que mudar muito a identidade. Muito. Entendeu? Aqui tem uma identidade, tem ou não tem? O seu nome. O seu registro que é
civil, tanto o RG como o CPF. Entendeu? Mas a sua identidade com Deus? Como é que é a sua identidade com Deus? Como é que é a sua identidade com Deus? Como é que é a sua vida com Deus fora do ambiente espiritual, do ambiente de igreja? Quem é você lá fora? Quem é você na sua casa? Você observa que Jabez é ilustre. Ele era ilustre diante dos seus irmãos. Ele era diferente. Diga glória a Deus. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser igual aos nossos irmãos. Ah, meu irmão toma uma cachaça. Ah, meu irmão gosta de uma cocaína. Ah, meu irmão está num cigarro direto. Ah, meu irmão está na prostituição. Você pode ser igual a ele, apesar de você ser irmão dele. Ah, meu marido está errado, todo pecado. Ah, minha mulher. O que importa é a sua identidade com Deus. Quem é você com Deus? Quem é você sozinho, você e Deus? Será que você também não precisa mudar alguma coisa? A sua identidade? E tem muitas pessoas que mentem para o homem, mentem para o pastor. Mas o Espírito Santo logo fala: está mentindo. Mentiu para você. Entendeu? As pessoas criam situações para mentir para o homem, mas tem como mentir para Deus? Jacó criou uma situação para mentir para o seu pai e para iludir sua mãe, para receber a bênção. Ele recebeu uma bênção, mas depois ele teve que pagar o preço para essa bênção virar uma bênção, porque a bênção estava virando maldição. Tem bênção que vira maldição, porque não é legítimo, não é de Deus. Foi tomada por engano. E tem muitas pessoas dentro da igreja que fogem disso aqui. Foge. Estão fugindo disso aqui. Por que está fugindo? Por que não vem no domingo na igreja? Por que muitos não vão na igreja? Eu estou falando da nossa igreja não. Amém? Tem muita gente, não estou falando da nossa igreja não, tá? Estou falando em geral. Igreja não é só nossa. Tem igreja Assembleia de Deus, tem igreja presbiteriana, tem igreja batista, tem igreja Nova Vida, Universal, Mundial. É ou não é? Mas mentira, observa ali que o domingo do Senhor, muitos não vêm, não aparecem. Por que não vêm? Por causa da sua identidade, a sua vida com Deus. Para baixo. Não quer o quê? Se consertar. Jacó teve uma vida errada, mas Jacó se consertou. E às vezes você não se conserta, o ser humano não se conserta, porque ele não quer ter compromisso, responsabilidade com Deus. No seu participar da ceia, seu participar da Santa Ceia, se eu comer da carne dele, se eu beber do sangue dele, eu não vou poder mais errar. Não vou mais poder fazer aquele pecado. E aí, como é que vai ser? Em casos e casos. E uma senhora chega para mim: olha, bispo, eu não posso participar da Santa Ceia. Por que a senhora? Veja, a senhora é uma mulher de Deus, a senhora direitinha, retinha. Vejo tudo certo na vida da senhora. Qual o problema? Por que a senhora não participa? É porque eu recebo um dinheiro ilícito. Eu recebo um dinheiro ilícito. E se eu participar da Santa Ceia, eu tenho que parar de receber esse dinheiro ilícito. Eu falei: então a senhora prefere dinheiro do que uma vida com Deus? Eu vou falar para a senhora que o dinheiro não serve nem para pegar o teu caixão. Essa miséria que a senhora está recebendo, a senhora está trocando uma miséria de dinheiro, por mais que seja até mais do que R$1 milhão, não vale mais do que a tua vida com Deus. Os que em Eclesiastes eu falo: que dará um homem em troca da sua salvação, da sua vida com Deus? Não tem preço.
Porque o preço ele já pagou. Quem pagou o preço foi Jesus, gente. E pagou caro, porque era para todos nós aqui já estávamos mortos, todo mundo no inferno. Mas ele foi lá e comprou-nos com o sangue dele. Então muita gente não reconhece isso, até dentro da igreja. Eu sempre falo uma coisa, a pregação não é para quem está lá fora. Porque se a pessoa quisesse a pregação, estaria dentro da igreja. Por isso que muitos não vêm na igreja. Por isso que muitos não vêm na Santa Ceia, porque ela não quer se consertar. Eu quero continuar errado. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. E às vezes você vai falar, parece, fulano é tão bonzinho como eu fui com essa senhora. A senhora não tem nada que atrapalhe a senhora para a ceia. A senhora toda vez, a senhora toda certinha. Não, eu recebo um dia início, não posso nem falar. Se eu falar, a senhora vai falar para alguém? Não, né? Eu não vou falar, não. A senhora vai perder esse dinheiro, vai perder tudo. Porque você está trocando uma vida com Deus por causa de um prato de lentilha. Tem muita gente que troca um prato de lentilha, pega o prato de lentilha e abandona o Senhor. Mas dá uma de religioso, dá uma de santo, até fala glória a Deus, até fala aleluia, e até chora. E chora que foi de criança. E a identidade? Jacó, meu irmão, Jacó mudou a identidade dele. Jacó era um homem muito errado, apesar de ser filho de Isaac, que foi um homem puro, santo, real, e neto de Abraão. O homem era neto de Abraão. Mas chegou a hora que ele falou, não, hoje eu vou mudar a minha vida. Vai, mulher, vai, atravessa o rio, vai os filhos, vai, todo mundo vai, atravessa, leva os gados, leva... Ficou sozinho no Val de Jabor. Porque ele sabia que aquele dia ali, aquela madrugada, a identidade dele ia mudar. Diga a glória a Deus. E hoje Deus vai mudar a sua identidade. Quem quer mudar a sua identidade? Você não quer ser mais Maria das Dores, Maria da fofoca. Não, quem não? Eu estou falando, quando a gente prega, guarda uma coisa. Eu não estou pregando só para vocês. Eu estou pregando para várias pessoas do Brasil todo. Entendeu? Eu estou pregando para várias pessoas para ver esse vídeo. Muita fofoqueira está vendo a gente agora. Muita doente, muita mulher que tem 5 maridos. O que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, chama o teu marido. O que a mulher disse? Eu não tenho marido. Aí o que Jesus disse para ela? Falaste certo, porque 5 maridos tiveste. Tem mulher que tem 5 maridos. Então, gente, tem muita gente que nos vê, a vida dela é Maria dos Remédios. Alguém já conheceu Maria dos Remédios? Já ouvi falar. Eu já conheci umas 3. Não, já ouvi falar. Qual é o seu nome? Maria dos Remédios. Já ouvi falar. Deixa eu ver aqui a sua identidade aqui. Maria do Remédio. Já ouvi falar. Fábio Ramos. Fábio Ramos. Vamos mudar essa identidade hoje, Fábio? Vamos ou não vamos? Olha aí. Maria Luísa Pires. Vamos mudar, vamos deixar de ser Pires? Hein? Vamos ser xícara? Entendeu? Vamos mudar alguma coisa na nossa vida hoje? Essa cara aqui. Gente, essa assinatura aqui eu nem eu entendo. Pode assinar assim? Eu acho que é Dona Maria. Ah, Dona Ana Cláudia de Abreu. Olha só que assinatura bonita, gente. Um coro bonito, hein? Entendeu? Elisângela Medeiros, vamos mudar essa identidade, Elisângela? Está na hora, né? Trocar ela também. Esse nome aqui. Marilene Faustino. Quem é Marilene Faustino? Ah, senhora. Ela disse que vai batizar nas águas. Vai mudar? Vai batizar? Já vai mudar a sua identidade. Ó. Saiu daqui um dia pegando fogo comigo. Eu não vou me batizar. Eu não vou. Aí, ó. Chegou a Vitor, vamos batizar. Isso é mudança de identidade, mudança de vida, amém? Essa aqui é quem? Não pode ter o nome. Solange Oliveira.
Vamos mudar essa identidade só. Na hora de mudar, né? É ou não é? Quem quer trocar de identidade hoje, igual Jacó? Lindomar, não é Lindomar não, é Lindomar de Souza Aquino Mariano. Pensa até nome de rainha. Vamos mudar a identidade? Na hora de mudar, né, gente? Eu quero mudar. A minha também está aqui, ó. Está o meu nome aqui, eu não vou falar meu nome não, tá? Bispo Andrade da Costa, na hora de mudar a identidade. Hã? Não, meu nome não pode falar não. Eu não gosto desse nome. Se eu pudesse trocar, eu trocava assim. Cláudia Cristina de Medeiros. Não sei o que, Simplício. Na hora de mudar essa identidade, amém? Quando eu tinha minha identidade de cabeludo, minha primeira identidade que eu tirei, com 18 anos, cabeludo, né? Aí quando eu troquei ela, eu cheguei lá no carro, não tem como trocar meu nome, não? Trocou, você não pode trocar o nome. Quem deu esse nome foi teu pai e tua mãe. Ah, mas eu não gosto desse nome. Mas quando eu me converti, quando eu entrei na igreja, chega um bispo, né? Falou assim, a partir de hoje você não vai ter esse nome mais não. Seu nome agora vai ser Andrade da Costa. Amém? Trocou. Diga agora, Deus. Deus trocou meu nome. Mas não é só trocar o nome, tem que trocar a vida. Amém? Nossa vida tem que ser mudada. Como que eu vou mudar a minha vida? Com as nossas atitudes. Entendeu? Vamos ver mais uns dois aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui eu já vi. Tem gente aqui que está precisando colocar mesmo. Aí, ó. Pastora Lúcia Andrade, Maria Lúcia Gomes Andrade. Eu vou falar seu nome também. Para o nome do senhor também. Olha outro nome aqui. Rogério Rosa, o RR. Trocar de identidade. O Rogério está buscando aí, ó, direitinho. Logo, logo está se batizando. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Esse aqui já trocou a identidade há muito tempo, amém, gente? Esse aqui é o seu Natalício. O nome dele qual o nome do seu outro, Natalício? Xavier de Moraes. Natalício já trocou a identidade há muito tempo. Nós temos que trocar a identidade, diga agora. Mas eu não estou falando de identidade, gente, olha só. Eu não estou falando de identidade. Não estou falando de identidade civil, não. É a nossa identidade espiritual. Fazer igual Jacó. Jacó falou, hoje a minha identidade vai mudar. Eu tenho uma nova identidade. Meu nome vai mudar, porque o próprio Deus mudou o nome dele. Hoje não chamará mais Jacó, mas sim Israel. E Deus mudou a vida dele também. Entendeu? Voltou em paz para casa, acabou as brigas com o irmão. Amém? Olha a identidade nova aí, ó. Acabou as malícias, foi lá, sabe, foi perdoado pela família. Entendeu? Deus prosperou ele, Deus honrou ele. É essas identidades que vai, nova identidade vai mudar a sua vida, gente. Primeiramente, uma identidade com Deus, uma vida com Deus. Amém? Então fica de pé. Eu vou fazer uma oração daqui a pouco. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você quiser, sua vida vai mudar a partir de hoje. Mas você tem que entender. Tem que buscar mais o Senhor, buscar mais a Deus. Colocar sua vida mais na mão de Deus. Gente, participar de uma santa ceia, vamos estar aqui, da mesa do Senhor, não é para qualquer um, não. Entendeu? Não é para qualquer um. Já falei aqui em várias santas ceias, a Lúcia sabe disso. Traficantes, bandidos, da pior peça, da pior raça. Matava rindo. Então na igreja, dia de Santa Ceia, e hoje é homem de Deus. Prostituta mesmo, saindo da prostituição em plena madrugada, entra na nossa igreja. E a vida dela mudou e hoje é obreira de Deus. Entendeu? Ladrão. Entendeu? Ladrão. Um ladrão entra dentro da igreja que eu estava, fugindo do assalto, entendeu? Escondi, com a arma, com 2 armas, me escondi. Eu escondi ele, falei, só vou te esconder com uma proposta. Se você depois largar tudo isso, aceitar, tá bom, ó, agora você está falando. Se você, nunca vou esquecer disso. E ele se converteu naquele dia. Não quero mais essa vida.
Então hoje é dia de você mudar a sua identidade com Deus. Parar de enganar a Deus. Eu repito, eu não prego para vocês só, estou pregando para várias pessoas. Não estou dizendo que vocês, não, estou falando para muitas pessoas, porque eu já ganhei muitas pessoas para Jesus através da live, através do culto aqui. Daqui a pouco, acaba o culto, a pessoa fala, como é que eu faço para aceitar Jesus? Como é que eu faço para buscar Deus? Do Nordeste, do Sul, do Leste, Centro-Oeste. Quem está vendo se converte. Então, gente, pessoas que falam, o que eu faço para mudar a minha vida? Primeira coisa é largar tudo do passado, todo pecado, tudo que não presta. Entendeu? E manter a sua vida na presença. Vai buscando, até tomar a decisão de se batizar nas águas. E você não pode ser batizado nas águas por pressão nem por obrigação. É quando você decide. Entendeu? Nada da igreja é obrigado. E passar a ser um dizimista fiel, ajudar a obra. Entendeu? Ser realmente uma pessoa autêntica. Igual Jabez era ilustre por causa disso. Porque apesar da sua família não ser uma família de Deus, Jabez era um filho de Deus. Por isso que Deus foi lá e ouviu e abençoou ele em tudo. Porque ele era compromissado com Deus. Ele tinha autenticidade com Deus. Sua identidade era de Deus. Foi por isso que Jacó quis mudar a sua vida. Porque a vida dele só era de vergonha, de fracasso, de derrota. Apesar de conquistar muita coisa, mas ele tinha um vazio dentro dele. Jacó passou a ser o filho de Deus. Não tem, e aquele vazio acabou. É isso que Deus quer fazer hoje. Diga agora a Deus. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. O que me faz participar da ceia? O que me faz participar da mesa do Senhor? É a sua vida com Ele, a sua nova identidade, é ser realista, é ser verdadeiro até quando as coisas não são conforme são. É ser realmente um nascido de Deus. E hoje Deus quer fazer isso na sua vida. Qual a identidade que você precisa mudar? Mude hoje, mude agora. Tem aí uns 5 ou 7 minutos para você falar com Deus. Diga para Deus o que você precisa mudar. Meu Deus, eu preciso mudar. Diga para Ele, eu quero mudar, eu quero ter uma nova identidade. Pega essa identidade para mim. Fale com Deus, conversa com Deus. Faça como Jacó. Peça a Deus para mudar a sua vida, mudar a sua identidade.
Fala com Deus. Meu Deus, eu quero mudar minha identidade. Eu quero mudar minha vida, Pai. Eu quero fazer um conserto na minha vida hoje. Fale com Deus. Aceite Ele neste momento. Aceite Ele neste momento. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus nesta manhã de domingo. É uma prioridade você estar buscando a Deus. Meu Jesus. Aleluia. Minha vida logo se modificou. Sua vida tem que mudar na presença dele. Encontrei amor. Isso, encontre isso. Muda a sua identidade. Aleluia, glória a Deus. Aprendi a amar próximo bem. Analise a sua vida. Perdoa. Ame. Muda essa identidade. Deus ama você. Eu amo também. Por isso que eu estou sempre a cantar. Aleluia. Deus quer mudar a sua vida hoje. Como mudou o nome, a vida daquela mulher que foi de sangue. Como ele mudou a vida daquela mulher cananeia. Como mudou a vida de Saulo, que passou a ser o apóstolo Paulo. Mudou a vida do paralítico de Cafarnaum. Ele mudou a vida de Maria Madalena. Ele quer mudar a sua vida hoje, agora, nesse momento. Basta você ter compromisso. Viverá. Eu quero orar por todas as vidas que aqui se encontram. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a identidade civil de cada um, meu Pai. Meu Deus, esses nomes estão no altar. Muda a vida, meu Pai, da Dona Adriana. Muda a vida, meu Pai, de Maria Aparecida. Muda a vida, meu Pai, da Solange. Muda a vida da Elisângela, meu Pai. Muda a vida da Cláudia Silva. Muda a vida de Dona Marilene Faustino, meu Pai. Muda a vida, meu Pai, da Ana Cláudia Fonte. Dona Maria Luísa Pires. Muda a vida, meu Pai, de Fábio Ramos. Muda a vida, meu Pai, de cada um que eu coloco aqui numa mesa do altar. Vida da Dona Terezinha. A vida, meu Pai, vida do Gilberto. A vida da Dona Márcia Cristina. Ó Deus, muda a vida da Elisângela, da sua família, da sua mãe. Muda a vida da Lindomar. Vida da Luzinete, seu marido, seu filho. Muda a vida do seu Natalino Fernandes. Luciano, meu, muda a vida dele. Pense em Deus neste momento, muda a vida da Vânia Alves. Diante da tua mesa, meu Pai. Muda a vida, meu Pai, do seu Natalino, da Dona Ana.
Cuida a vida da Cláudia, Cristina. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Cuida a vida, meu Pai, da Wanda. Oh, meu Deus, entrego todos esses nomes nas tuas mãos. Cuida a vida, meu Pai, da pastora Ruth, do Bispo Antártico da Porta. Dá uma nova identidade, meu Pai. Vida da Dona Isabel, das suas netas, das filhas. Vida do Joel e José Carlos. Vida, meu Pai, da Dona Lindalva, das suas filhas. Muda a vida, meu Pai, de todos. Pede para Deus mudar a sua identidade agora. Oh, Deus amado, oh, meu Deus querido. Aqui está, meu Pai, cada um em cima da tua mesa, em cima do teu altar. Troca essa vida, meu Pai, muda essa vida. Dá uma nova identidade para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. A nossa vida não muda se nós não fizermos a nossa parte, se nós não colocar a nossa vida na mão de Deus. Peguei aqui sobre Jabez, e Jabez, ele colocou toda a sua vida na mão de Deus. Ele disse: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Mas ele fez a parte dele. Todos nós precisamos mudar a nossa identidade. Todos nós. Mas a melhor forma e o primeiro passo é não deixar de cear. Porque Jesus disse: aquele que não come da minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Nada nesse mundo pode impedir você de participar, a não ser você mesmo. Nada te impede. Ah, bispo, eu sou cristão, mas o meu marido não é cristão. Quem disse que você não pode participar? Aonde está escrito isso? Se a Bíblia ensina que a mulher cristã santifica o marido incrédulo, ou vice-versa. Ah, eu não posso participar porque eu ainda não me casei. Onde está escrito que você tem que ser casado para participar da Santa Ceia? Aonde? Se você está buscando, você tem o direito de participar. Mas eu não sou casado. A salvação é individual. Um será levado, outro será deixado. Se ele se converteu ou ela, glória a Deus. E se ele não se converteu, você também vai junto com ele? Porque ele não se converteu? A salvação depende de você com Deus. A sua identidade é você e Deus. Ah, meu marido não quer, meu filho não quer, minha mãe não quer, minha irmã não quer. O problema é deles. Você vai ganhar o seu galardão porque você quer. Não guarda isso, diga glória a Deus. Receba a ceia aí dos obreiros abençoados em nome do Senhor Jesus. Santifique a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nosso Pai. O obreiro, vai devagar, não precisa correr não, tá? Vai devagar porque não sirva direitinho. Receba a ceia do Senhor. Você que quer começar uma vida com Deus, você que quer mudar a sua identidade, aproveite esse momento, porque Deus vai fazer a parte dele. Aleluia, glória e glória. Fale sempre com o Senhor, muda a minha vida, meu Pai. Oh, glória a Deus. Não tardará, Ele não tardará. Diga para Deus: eu quero te conhecer, meu Pai. Receba a ceia do Senhor. Receba a ceia do Senhor. Ouve aqui o que eu tenho para lhe falar. Você vai ter uma vida com Deus a partir de hoje. Oh, glória. Vai botar na mesa. Dali, ó.